Salve pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gregório e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre bancos não relacionais ou bancos NoSQL, ou melhor, bancos NoSQL, né? Por que a gente vai falar desse tipo de banco de dados no meu canal? Aqui eu gosto muito de tecnologia, eu vou um pouco além da arquitetura nesse caso, é um pouco mais acima, né, banco de dados, mas é porque eu tenho um trabalho exatamente sobre isso e eu quis aproveitar a oportunidade e já trazer essa minha pesquisa, esse meu conteúdo para vocês, tá? Aproveitando a oportunidade, aí vai ser bem legal, tá? Então nós vamos falar um pouco mais sobre esse tipo de banco de dados, que é, assim, é muito interessante para quem desenvolve saber as diferenças aí do SQL para o NoSQL, né? Então, pega o seu xícara de café e venha comigo. Então, vamos falar um pouco mais sobre bancos de dados NoSQL, tá? É, esse termo, na verdade, o certo seria NoSQL, né? Seria a pronúncia mais próxima aí, se a gente for olhar. SQL, 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 SQL. Mas eu vou falar NoSQL mesmo, porque a gente está no Brasil, então não se assustem, esse vídeo vai ter uma mistura insana de português e inglês, porque alguns termos não são traduzíveis e outros são abrasileirados, então é uma bagunça muito grande, então não me julguem por enquanto, mas realmente, tem essa baguncinha aí nos termos, tá? Tem muitos termos que a gente trouxe para o português, outros não, a gente misturou tudo, então o banco de dados tem esse probleminha aí em relação à linguagem, tá? Então, vamos falar o motivo por que você usaria um banco de dados NoSQL, né? Primeiramente, a simplicidade do design. A maioria deles é bem mais simples do que os bancos de dados relacionais, tá? Não necessariamente, mas geralmente sim. A gente também tem um escalonamento horizontal bem melhor, o que ajuda aí quando você tiver cluster de máquinas, ou seja, muitas máquinas diferentes acessando ao mesmo banco de dados. A gente também tem estruturas de dados usadas um pouco diferentes, o que torna algumas tarefas um pouco mais rápidas. E também a gente tem estruturas de dados mais flexíveis, né? Do que geralmente a gente vê nas tabelas de banco de dados relacionais, tá certo? E se a gente for falar um pouco mais de consistência, a gente tem alguns problemas em relação a isso nos bancos de dados no SQL. Primeiramente, muitos armazenamentos no SQL comprometem a consistência dos dados em favor da disponibilidade, também da tolerância e da velocidade. E a gente também tem o uso de linguagens de consulta de baixo nível ao invés das queries SQL, que são bem mais poderosas e também bem mais alto nível, né? E a maioria dos armazenamentos no SQL, eles não possuem transações ACID, que a gente vai ver mais para frente. Tá certo? E a gente tem um negocinho que a gente conhece aí nos bancos de dados no SQL chamado consistência eventual, tá? Muitos bancos de dados no SQL oferecem um conceito de consistência eventual, em que as alterações no banco de dados elas são propagadas aos poucos, né? Geralmente isso aí é questão de milissegundos, mas pode ser que ao acessar um dado no banco de dados ele não foi propagado ainda. E você pode aí ter o que a gente chama de leitura obsoleta, tá certo? E a gente pode falar um pouco mais sobre o custo, né? Porque antigamente você ter um banco de dados no SQL era bem mais caro do que você ter um banco de dados relacional. Então os engenheiros de software trabalhavam muito, faziam detalhadamente, minuciosamente os bancos de dados para gastar o mínimo de armazenamento possível, tá? E à medida que o armazenamento ficou barato, então o disco rígido hoje é muito barato, se a gente for olhar como era no passado, acabou aí que a gente tem um barateamento e a possibilidade de usar muito mais bancos de dados no SQL do que no passado. Tá certo? Então, a gente pode olhar aqui, esse aqui é do Mongo, né? Do MongoDB. Eles mostram o custo ao longo do tempo em megabytes daí de armazenamento. Se a gente for olhar em 1956, quando não existiam bancos de dados no SQL, nem SQL, se eu não me engano, o armazenamento custava $9.200 por megabyte. Em 2000, quando começa a popularizar os bancos de dados no SQL, o custo do megabyte é de $0,011. E em 2017 a gente tem que o preço do megabyte é 0,0000312 dólares por megabyte. Ou seja, é muito barato. É tipo, se bobear, é mais barato do que água. Então, assim, é realmente um custo muito baixo. E é muito interessante a gente ver esse custo descendo. E a gente vê que é realmente uma curva aí. E a tendência é que fique cada vez mais barato e cada vez mais rápido, né? Então,
A gente vai falar um pouco mais aqui também de dados, né? Conforme o custo do armazenamento ele foi diminuindo rapidamente, a quantidade de dados necessários para armazenar também as consultas aumentou muito. Então você tem muito mais dados disponíveis para você fazer consultas. Esses dados eles são muito variáveis e a gente tem vários tipos de dados diferentes, como estruturados, semi-estruturados e até mesmo polifórmicos. E aí ficou muito complexo de você colocar isso numa tabela de banco de dados simples, né? Como a gente veria uma tabela, às vezes tem dados que variam demais e não tem como colocar isso de uma forma legível numa tabela, tá? Então a gente acabou necessitando às vezes de salvar esses dados em alguma outra forma, como um objeto ou qualquer outro tipo de dado. Tá? E a gente tem os principais modelos de banco de dados no SQL. A gente tem, por exemplo, o Key Value Cache, que aí a gente tem o Redis, o Apache Ignite. A gente tem o Key Value Store, que a gente tem, por exemplo, o Cosmos, o Redis também. O Tuple Store, como o Apache River. O Object Database, como o Perstius ou OBDB. A gente tem o Document Store, como o MongoDB. E a gente tem um tipo Graph, como o ArangoDB também. E aqui nós vamos falar um pouco mais sobre os tipos de banco de dados, um pouco mais profundamente. Eu escolhi alguns dos principais. Eu vou até me tirar da tela para facilitar aí para vocês enxergarem direitinho. A gente tem um tipo que a gente chama de Key Value, que aí a gente teria um array associativo ou mais conhecido como dicionário. Então você tem uma chave e um valor. Então, dessas chaves elas não podem ter repetições e geralmente parte desse banco de dados está armazenado na memória RAM, na memória volátil, tá? Evitando aí que a gente tenha que fazer acessos diretos ao disco. Então, quando a gente vai fazer uma consulta, geralmente a gente está acessando diretamente a memória RAM. E alguns dados, claro, vão ser salvos em disco para persistência, mas muitas vezes, quando a gente faz o acesso, o arquivo já está lá na memória RAM, tá certo? Outro tipo muito interessante é o Documents Store. Então, ao invés de salvar exatamente um valor qualquer, a gente salva um documento como um JSON, um YAML ou algum outro valor como XML. Tá? Mesma coisa, a gente não pode ter chaves repetidas, a gente também não tem campos fixos e padronizados, pode variar aí muitos campos que a gente está salvando um documento. E a gente tem aí, geralmente, APIs para acessar esses documentos e podem vir aí o que a gente chama de coleções, tá? Uma coleção pode ter vários documentos, tá bom? Então a gente tem aí essa diferença. E a gente tem também o que a gente chama de Object Database, ou OODBMS, né? Que são aí esses tipos de banco de dados, onde a gente salva objetos. E geralmente esses objetos são salvos na modelagem da língua que salvou esses objetos. E geralmente eles também têm uma API para a gente fazer o acesso a esses objetos. E a gente tem algo que a gente chama de Language Database Consistency. A gente tem uma consistência entre a linguagem e o banco de dados, ao contrário do SQL, onde a gente teria ali os dados salvos já na linguagem do banco de dados. Aqui a gente salva no banco de dados de acordo com a linguagem que a gente está programando. Muito útil quando a gente está trabalhando com multimídia, onde a gente tem alguns tipos de objetos que não são possíveis de, por exemplo, salvar em texto ou algo do tipo. A gente tem que salvar um binário, por exemplo. Então, geralmente, a gente usa esse modelo de banco de dados. E a gente também tem o que a gente chama de Wide Column Stores, que a gente teria aí uma tabela, linhas e colunas dinâmicas, tá certo? A gente só usa esse tipo de banco de dados no SQL quando a gente pode prever algumas das colunas, tá certo? Então a gente tem muito mais flexibilidade porque nem todas as linhas vão ter a mesma quantidade de colunas, tá certo? E é muito usado aí no ramo de IoT, tá bem? E a gente tem um outro tipo de banco de dados muito interessante que é o Graphs Database, ou seja, banco de dados baseados em grafos. E em cada node a gente tem um conteúdo. O interessante é que a gente tem alguns padrões e as informações também são obtidas através das relações entre os nós e não apenas no que está escrito. A gente consegue alguns dados através dos relacionamentos entre os nós e das ligações. Então a gente tem o que a gente chama de Data Relationships, então um relacionamento entre os dados. Isso é muito interessante, principalmente em redes sociais, onde você consegue fazer consegue inferir algumas informações através dos relacionamentos e das conexões entre os nós, através das arestas, né? Entre os relacionamentos de nós com nós. Isso é muito bacana. E aqui tem uns dados muito legais que a gente consegue no Yahoo Cloud Serving Benchmark, que a gente consegue aí olhar os modelos de dados e descobrir aí qual que tem a melhor performance, escalabilidade, flexibilidade, complexidade e funcionalidade. Se a gente for olhar, eles variam muito de um para outro, então depende muito do seu uso e também do tipo de proposta que sua plataforma vai ter. Então, fiquem atentos a esse tipo de tabela para vocês saberem exatamente qual é o tipo de dado que vocês vão conseguir utilizar e como vocês vão salvar.
tá certo? Por exemplo, se você tem um Key Value Store, você não vai conseguir salvar todos os tipos de dados, mas em compensação, né, você tem uma performance alta, uma escalabilidade alta, uma flexibilidade alta, mas você não tem nenhum tipo de complexidade e a funcionalidade aí varia muito, porque você tem que ser muito fera para conseguir implementar algumas coisas, tá? Ele não vai conseguir implementar tudo. Enquanto se a gente for olhar aí o banco de dados relacional, a gente tem uma performance variável, uma escalabilidade variável, uma flexibilidade bem baixa, porque a gente está preso aí ao modelo, a gente tem uma complexidade moderada e a gente tem uma funcionalidade aí que está relacionada à álgebra relacional. Tá? É a mesma coisa aí se a gente for ao Graph Database, a gente tem, por exemplo, a funcionalidade relativa à teoria de grafos, então a gente tem que estudar um pouco para saber exatamente como vai comportar a nossa aplicação. E se a gente for olhar aí também o Column Oriented Store, que eu havia falado mais, a gente tem uma performance alta, escalabilidade alta, a flexibilidade um pouco moderada, assim como a gente tem uma flexibilidade baixa no modelo relacional. Aqui no Column Oriented Store, a gente tem moderada e a complexidade baixa, mas a funcionalidade é bem pequena, tá certo? E aqui a gente vai falar um pouco mais da manipulação de dados no banco de dados no SQL, porque existem algumas diferenças bem nítidas entre o SQL e o NoSQL, começando que a gente não tem uma query string, né? Que a gente consegue fazer algumas funções muito interessantes, fazer umas manipulações de dados incríveis, ordenar os dados da forma que a gente quiser. Aqui já é um pouco mais complicado, embora a gente consiga. Porém, geralmente esses comandos eles não são tão potentes quanto no SQL, tá? Então, geralmente a gente, como ele é mais rápido, a gente pode fazer várias consultas, mas isso não é ideal, que em algum momento pode começar a ficar pesado. Se a gente for olhar também, a gente pode trabalhar com o que a gente chama de cache e réplicas. Isso é um negócio meio estranho, mas que pode funcionar muitas vezes, que ao invés de armazenar, por exemplo, apenas as chaves estrangeiras, a gente também armazena valores estrangeiros junto com os dados do modelo. Então a gente acaba repetindo alguns dados em alguns locais para quando fizer a busca, vir esses dados aí já de uma vez, tá? Então pode otimizar um pouco, mas o problema é que toda vez que você tiver que alterar esses dados, infelizmente, você vai ter que alterar em vários pontos do banco de dados. E por fim a gente tem o que a gente chama de nesting, tá? Que com banco de dados de documentos principalmente, é comum a gente colocar mais dados em um número menor de coleções. Então você agrupa mais dados, mais documentos dentro de uma coleção, e aí quando você chamar a coleção, vai voltar um monte de documento de uma vez, e aí você faz a análise. Então pode acelerar um pouco, mas essa é uma das desvantagens dos bancos de dados no SQL, tá certo? E a gente tem o que a gente chama de ACID. O ACID é muito interessante, que ACID significa atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. A gente vai tratar um pouco mais sobre isso aqui, porque geralmente é uma tentativa de implementação que os bancos de dados no SQL tentam fazer, tá? Porque geralmente muitos deles não implementam, tá? O que significa isso? Atomicidade. A atomicidade garante que cada transação seja tratada como uma única unidade que é bem sucedida ou falha completamente. Então se a gente tiver um ponto das transações e falhar, basicamente tudo falha a partir dali, tá? Então o banco de dados permanece inalterado, não tem como fazer uma modificação parcial, tá certo? Se você fizer um comando que vai alterar um dado parcialmente e os demais não vão conseguir, vai ter algum erro, ele não altera esse dado e impede aí que a gente tenha algum tipo de inconsistência. A gente tem outra parte que é exatamente a consistência, que é qualquer dado gravado no banco de dados deve ser válido de acordo com todas as regras definidas, incluindo constraints, cascades, triggers e qualquer combinação desses aí, tá? Isso aí evita corrupções no banco de dados. Então, se não passar numa regra, não vai ser alterado nada no banco de dados, tá bom? E a gente tem o que a gente chama de isolamento. O isolamento garante que a execução simultânea das transações deixe o banco de dados no mesmo estado independente da ordem. Então, se você executa duas execuções, duas transações ao mesmo tempo, o resultado final desse banco de dados tem que ser o mesmo que elas fossem executadas de forma linear. Tá? Esse é o negócio. Se você executar em paralelo, linearmente, as duas têm que ser a mesma coisa. Tem que ser o mesmo resultado em paralelo e linearmente. Tá? Isso aí garante aí também, digamos assim, uma coerência nos dados. E a gente tem também o que a gente chama de durabilidade, tá? Que ocorre quando uma transação ela aí é confirmada, ela vai permanecer assim, mesmo depois que a gente tem alguma falha, como queda de energia, por exemplo. Então, elas já são registradas aí na memória não volátil, no HD. Então, essa é a parte aí da durabilidade. Se a gente fez uma transação, essa transação tem que ser salva em disco, tá? Para não perder, não pode ficar 100% na memória RAM. E depois de um tempo salvar ou coisa do tipo. A partir do momento que você fez uma transação, alterou dados lá, eles têm que ser persistidos. Tá? Isso aí é o princípio ACID, tá certo? E aí nós vamos falar um pouco mais de alguns bancos de dados no SQL. O primeiro que eu quero falar aqui é do Redis, né? O Redis ele é muito legal.
O Redis ele armazena algumas estruturas na memória, ele é de código aberto, tá bom? Licenciado em BSD, muito bacana. E geralmente ele é usado como banco de dados de cache, tá? Ou agente de mensagens também. E o Redis ele fornece algumas estruturas de dados como strings, hashes, listas, conjuntos classificados com consulta, bitmaps, hyperlogs, índices, fluxos, e assim, é muito completo mesmo. Eu usei o Redis consegue implementar uma fila de forma muito interessante. Então, fiquem de olho no Redis sempre se vocês tiverem alguma função que ela é um pouco mais leve, mínima, que você tem que fazer consultas mais rápidas, use o Redis para isso. O Redis funciona muito bem. Um outro cara aqui que é muito interessante é exatamente o Mongo. O Mongo ele tá ficando muito popular. O Mongo ele é um banco de dados orientados a documento, tá? E ele salva aí, geralmente, ele salva JSONs, né? E ele usa uma linguagem de consulta bem rica que consegue aí, filtrar praticamente em qualquer trecho do seu JSON. Ele suporta indexação, replicação, load balancing, file storage, agregação, server-side JavaScript e também. Isso aí é bem interessante mesmo. O Mongo é realmente um banco de dados bem completo. E a gente tem agora o DynamoDB, que é da Amazon, né? Ele é um banco de dados de valores chaves e de documentos. E ele tem várias coisas integradas nele aí que a Amazon proporciona pra gente. Né, só serviço que a Amazon consegue, né? Aí ele é multirregional, multiativo, ele é durável, como a gente falou. Ele tem aí segurança, backup e restauração integrada, ele tem armazenamento em cache na memória para aplicativos em escala de internet, e o DynamoDB pode processar mais de 10 trilhões de solicitações por dia. E aí comporta picos de mais de 20 milhões de solicitações por segundo. É um monstro. E assim, é muito interessante também o DynamoDB. Eu não vou me aprofundar nessas tecnologias do Redis, do Mongo, do Dynamo, que aí dá até vídeos mais específicos, mas a base dos bancos de dados no SQL é essa, né? O conteúdo mesmo é esse. Eu achei muito interessante, é muito legal. E o que você pensa sobre isso, claro, deixe aí nos comentários, ajuda demais o canal. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. E é claro, deixe aí seus comentários sobre esse tipo de banco de dados, o que você pensa. E se você gostou desse conteúdo, deixa aí também para mim, que eu vou gostar de saber se eu posso continuar trazendo mais, porque como eu faço engenharia de software, realmente eu tenho bastante conteúdo mais voltado para o software também, né? Bom, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.